atingirá a paz do oceano. A flor leal ao destino que lhe é próprio converter-se-á em fruto benfazejo. A plantação amparada com segurança distribuirá bênçãos à mesa, e o minério obediente aos golpes do malho transformar-se-á em peça de alto preço. Sabemos que é possível edificar o futuro e recolher-lhe os dons de amor e vida. Escolhe a bondade por lema de cada dia. Não desistas de aprender infatigavelmente e com os braços no serviço incessante, caminharás desde hoje, sob a luz da vitória, ao encontro de glorioso porvir. Graças a Deus, graças a Ti, amado Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez para a nossa reunião pública de quinta-feira. Abençoa-nos, Senhor, que tenhamos paz, que tenhamos harmonia em nossos corações. Abençoa, proteja e intua o nosso companheiro Cláudio, que trará o estudo dessa noite. Que possamos todos ter os corações alertados e a consciência plena para que possamos aproveitar da melhor forma o estudo dessa noite. Que assim possa ser, graças a Deus. Boa noite. É importante a gente observar, que a gente vai falar de um tema hoje que vai tentar traduzir a ideia de conhecimento do futuro, que vai ser conhecido, que a gente pode conhecer, uma série de questões. Mas eu estava pensando aqui, é importante falar que para Allan Kardec, Leon Hippolyte Vail, ele, para chegar nesse ponto de pergunta do Livro dos Espíritos, ele passou por várias questões. Então ele começa no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos falar sobre as causas primárias das coisas, e ele fala sobre Deus, elementos gerais do universo, criação, princípio vital. Na segunda parte dos Espíritos, ele fala dos Espíritos. Depois ele fala da encarnação dos espíritos, o retorno à vida corporal e à vida espiritual, a pluralidade das existências, a vida espírita, o retorno à vida corporal, a emancipação da alma, a intervenção dos espíritos no mundo corporal, ocupações e missões dos espíritos, os 3 reinos. Depois ele vai passar para as leis morais da vida. Lei divino-natural, lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução. E ele vai seguindo aqui, e aí ele vai chegar, onde estamos agora. Depois da lei divino-natural, a gente vai pegar exatamente aqui, na lei de justiça, amor e caridade, que é a última lei do Livro dos Espíritos, a gente vai pegar exatamente esse ponto, 868, isso mesmo. Então a gente vai pegar aqui, na lei de liberdade, não sabia que estava errado, 862, a gente vai pegar exatamente esse ponto, A gente vai pegar aqui, conhecimento do futuro. Por que eu estou falando isso? Porque para ele discutir essa condição, primeiro ele foi passando por vários pontos
dentro da doutrina espírita. Então, o conhecimento que existe um Deus único, que Ele é onipotente, onisciente, onipresente, que Ele é causa primária de todas as coisas. Então, passou por esse ponto. Ele vai explicar todas as intervenções divinas em nossas vidas através do Livro dos Espíritos. Depois ele vai caminhar para falar dos Espíritos. Então ele vai começar a entender: nós somos espíritos imortais? Sim. Estamos encarnados na Terra? Estamos. Como é que é esse planeta da Terra? Aí ele fala que é um planeta de provas e expiações, um segundo planeta na origem planetária. Antes de nós, só os mundos primitivos. Então somos um mundo bem na base, né? Depois vai vir o mundo de regeneração, né? Mundos puros, e aí vai indo, subindo na escala. Mas a importância que a gente tem de saber onde a gente está e quem a gente é. Porque muitas vezes não vai fazer sentido. A gente vai falar sobre algumas coisas aqui, como esquecimento do passado espiritual, né? O não conhecimento do futuro, mas que tem relação direta com tudo isso que foi falado. Então vamos lá. Onde eu estou? Estou num planeta de provas e expiações. Esse planeta normalmente é relegado a espíritos que são rebeldes à lei de Deus. Então somos complicados. Não queremos evoluir, queremos estar apegados aos nossos desejos. Somos crianças mimadas, no geral. A gente observa isso pelos conflitos. A gente resolve as coisas com violência, a gente não consegue ter diálogo. Eu sei que parece que nesse momento atual, parece que isso é mais pungente, mas sempre foi assim, né? De uma forma ou outra. Na verdade, a desigualdade era tão grande no passado, tão maior do que é hoje, que não dava para se ter duas caixas, eram os ricos e o resto, né? Não tinha vários estratos. Então, a gente vem nesse mundo, nesse momento, e a gente está encarnado. Onde está o nosso planeta agora no momento? Nosso planeta está passando por uma transformação planetária. Então a gente está saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo melhor de regeneração. Não é o mundo... Ele fala que esse mundo é o momento que os espíritos descansam para continuar evoluindo. Então assim, não é um mundo excelente, mas é um mundo já muito melhor que o nosso. E a gente está achando que o mundo de regeneração assim, é tudo, não é bem assim. E aí a gente chega nesse ponto que a gente está aqui agora. Então a gente está sofrendo uma transição planetária, né? Alguns espíritos que estão encarnando na Terra hoje, é a última oportunidade de encarnação deles. E aí vamos falar sobre o que é a encarnação. A encarnação, para o espiritismo, a gente tem múltiplas vidas. A gente não vive uma vez só. A gente vai e volta várias e várias vezes. E todas as vezes que a gente volta ao corpo físico, a gente volta para experienciar questões. Eu sei que todo mundo queria voltar rico, mas não é possível. No planeta que temos, né? Nem todo mundo vai voltar com tudo. E nem deveria, porque a riqueza é uma prova muito severa. Tem espíritos que relegam elas por séculos para poderem se preparar, né? A gente tem um espírito no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que ele fala que ele reencarnou 7 vezes na pobreza para se preparar para a riqueza. Então, saber o que é essencial. Então, a gente encarna nesse mundo e a gente vai ter que aurir experiências. E aí, vamos lá. Por que a gente não lembra do que ficou para trás, né? Aqui, depois eu vou entrar na lição propriamente dita, né? Por que a gente não lembra o que ficou para trás? Porque seria muito difícil para a gente, muito difícil. Como é que a gente ia conviver com os nossos se a gente brigou com eles no passado? Eu já vi espírita falando, não, mas para mim não seria difícil. A gente não consegue perdoar uma coisa acontecida nessa vida aqui. Imagina uma coisa dramática na vida passada, que talvez tenha provocado a sua morte, a morte de um querido. Como é que você voltaria ao mesmo no corpo físico, dividindo o apartamento, a casa com a pessoa que matou o seu filho na vida passada? Você não ia conseguir. Você ia ficar lembrando e você sabe que fez, e ele também não ia, a outra pessoa também não ia conseguir evoluir, porque ela ia começar a pensar, olha só o que eu fiz, olha a minha culpa e tal, não sei o que.
Então a gente acaba perdendo o senso do presente, porque a gente se fixa no passado. Se nessa vida, com questões acontecidas nessa vida, a gente não esquece, você não consegue esquecer. A gente pensa assim, poxa, será que eu vou fazer isso? Será que eu posso fazer isso? Será que dá para mim fazer isso? Então, não tenho condições de fazer, então não posso fazer. Então, se nessa vida a gente já tem essa problemática toda com tudo que acontece, imagina se a gente lembrasse de tudo. Ah, lembrei de tudo. E agora, o que eu faço? Né? O que eu faço com essa verdade toda? E se fui eu que feri o outro? Aquela pessoa que eu não gosto da minha família, que está ali todo dia me espetando, falando que eu não sou uma boa pessoa e tal, ela pode estar vendo uma coisa do passado. Se realmente, se mesmo sem a lembrança plena, ela sente quem você é. Então essas convulsões a gente vai vivendo, então a gente não vai lembrar. Não seria bom para a gente lembrar. Se a gente encarnou para viver experiências dessa vida, a gente tem que viver as experiências desta vida. Mas não existe regressão? Existe. E ela é verdadeira, quando feita por pessoas sérias, né? Regressão não poderia me ajudar a lidar com os traumas da vida presente? Em alguns casos, ela é aconselhável. A minha postura em relação a isso é sempre: quer fazer regressão? Pergunta para um lugar de espiritualidade regular, né? Tipo assim, alguém que um bom trabalho no bem, onde tem. Será que seria bom para mim? Porque normalmente pode dar problema. Eu particularmente prefiro não saber, né? E aí a gente pode ver nas nossas próprias questões atuais o que é aquilo que eu não consigo deixar de fazer ou aquilo que eu tenho que fazer sempre. Já te indica o que você foi no passado. Porque lá nos recônditos da nossa própria experiência, aquilo que a gente não divide com ninguém é muito do que a gente é. Não que a gente seja só aquilo, né, para olhar para a parte que você ainda não construiu. Mas muito do que a gente não tem ainda construído, ela é uma questão severa para a gente. E aí a gente vai observando. Tem coisa que a gente não admite nem para perto, mais perto. O que você pensou durante o dia, o que você imaginou, né, as coisas que você pensou, né. Eu tinha uma vez numa escola que eu trabalhava, uma adolescente, que ela pensou em se matar, chegou a tomar um remédio, depois vomitou. Aí a mãe me ligou, porque eu tinha sido, né, o responsável por ela em algum momento, e falou assim: vou te contar o que aconteceu, mas você não pode contar para ninguém. Eu falei: nossa. Quando ela me contou, eu falei: não, vou ter que falar para todo mundo isso é muito sério, eu não vou ficar com essa responsabilidade só para mim, ela precisa de ajuda e tal, etc. Acabou que as coisas se estruturaram e deram certo. Essa menina ficou sem falar comigo uns 2 anos, assim, e tudo bem, por mim, eu estava lá no meu trabalho e tal, não sei o que, na formatura dela ela veio falar comigo, a mãe nunca mais falou comigo, tudo bem também. Mas tem questões que a gente observa que é difícil para a gente. É difícil lidar com o outro, foi a questão. Isso a gente carrega, isso indica quem a gente foi, né? Obviamente, as condições dessa família eram condições difíceis, né? Não era só esse ato em si, mas coisas que aconteceram no passado dessa família, eu sabia de algumas coisas. E aí a gente vai observando. Então, esse esquecimento passado é importante para que eu possa caminhar nesta vida, né? Uma vez foi perguntado a um espírito, eu não sei se foi a Emmanuel ou se foi a Chico no Pinga Fogo, se não foi Chico, foi um espírito, se Hitler conseguiria já estava reencarnado no planeta Terra. Foi um espírito que cometeu dificuldades, nós sabemos, tal, etc. Sem criticá-lo, porque a gente não sabe o que a gente fez no passado também, né? E aí falou que ele não consegue reencarnar na Terra pela dificuldade dos nossos pensamentos sobre ele.
que por mais que ele não lembre encarnado, o nome vai ser lembrado a ele, né? As coisas que foram feitas, então vai ficar muito mais difícil para esse espírito caminhar. E aí vamos para outro ponto que é falado no Livro dos Espíritos. Qual é a nossa destinação futura? Para onde a gente está caminhando? Né? Mesmo às vezes não querendo, a gente está caminhando para ser um espírito puro. O nosso modelo e guia, e está na questão 625 do Livro dos Espíritos, é Jesus. A gente caminha para esse horizonte. Estamos bem distantes, né? Porque Jesus já é um espírito puro há muito tempo. Ele é o governador do nosso planeta. E ele está aqui para tentar nos ajudar nesse caminhar. Veio à Terra, encarnou, né? Que nós sabemos naquele momento, e deixou todo o cabedal de evolução que ele podia deixar naquele momento. Ainda prometeu o Espírito Consolador que viria depois, que na doutrina espírita a gente entende que é a doutrina espírita, esse reviver do Cristo. Então a gente está caminhando para esse modelo. Então nós vamos ser espíritos puros em algum momento. E para isso a gente vai ter que deixar muita coisa para trás. A gente vai ter que realmente deixar essa centelha divina, da forma que fomos criados, simples e ignorantes, lá como espíritos primários, né? E caminhar em direção a esse bem maior. Então isso vai demorar. Quantas reencarnações, quanto tempo? Não sei, mas somos eternos. E outra coisa importante, a gente não retorna na evolução. A gente só caminha para frente. Então não dá mais para voltar e cometer algumas coisas que a gente fazia no passado, até porque a gente não consegue mais. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo fala que nós estamos muito melhores que 100 anos atrás e vamos estar muito melhores daqui a 100 anos. Eu gosto de acreditar nessa fala desse Espírito. Mas assim, a gente tem que fazer por onde, a gente tem que correr, a gente tem que tentar, a gente tem que começar a se construir para que esse futuro seja possível. Então começamos sempre ignorantes, né? E agora estamos nesse patamar espiritual e temos uma série de espíritos, anjos guardiões, mentores, né? A própria espiritualidade do bem nos ajudando, nos amparando para que a gente chegue até aí, trabalhando para Jesus. É esse o nosso objetivo, né? Emmanuel, no livro, acho que é Caminho, Verdade e Vida, ele fala sobre que a maior caridade que a gente pode fazer para cada um de nós na verdade, a maior caridade que a gente pode fazer para o mundo é o nosso próprio melhoramento. Se a gente melhorar, o mundo todo melhora. Você imagina, se todo mundo melhorar um pouquinho, o mundo todo melhora um pouquinho, né? E a quantidade desses pouquinhos vai somando, vai melhorando tudo como um todo. Como é que eu observo isso, né? O conhecimento que a gente tem sobre preservação do meio ambiente, né? A gente pensa, a Eco 92 é um marco, né, na preservação mundial, não é só na preservação do ambiente no Brasil, não. Mas um pouco antes disso, né, se começa a se preocupar com o ambiente, a preservação dele, a partir de 1970, 75. Tem pouco tempo. Antes a gente achava que o ambiente servia a gente podia fazer com ele o que a gente quisesse. Era esse o pensamento. Se possível, tirar tudo que era natural para botar uma construção melhor que o homem fazia, né? Você vai percebendo que esse pequeno caminhar, que assim é um pequeno momento de vamos cuidar dessa casa que é nossa coletiva, né, planeta, muitas coisas já melhoraram. Eu sei que teve Mariana, eu sei que teve Brumadinho, várias questões, mas de uma forma geral, por exemplo, se a gente vê no nosso entorno, quando eu era novo em Jacarepaguá, eu não via tucano. E ele é um bioindicador, né? Ele indica que aquele ambiente está minimamente preservado, né? Foi relatado há pouco tempo uma onça no estado do Rio de Janeiro. Não, o último relato é muito antigo, é do início do século XIX, né? Então, assim, você vai vendo que é um caminhar. É óbvio que tem muita coisa para fazer e muita coisa para não destruir também, né? Mas a gente está caminhando. Então a gente tem um futuro promissor, não por nós mesmos, muitas vezes, né? Mas por conta desse movimento total que vai envolver a gente, né? Todo mundo vai andando para um lado e a gente fala, pô, talvez seja legal ser bom, né? Talvez seja legal pensar sobre mim mesmo, talvez seja legal me conhecer, né? Então a gente está nesse momento, no presente, no mundo de provas e expiações, pensando, né, e almejando um mundo de regeneração. É para lá que estamos indo.
Essa era de transição é prevista em outras religiões também. A gente fala da era de Aquário e aí vai indo. Então é uma era prometida, né? Tem o calendário maia, que não fala nada sobre Apocalipse, fala sobre transformação. A própria palavra Apocalipse é transformação, né? Então a gente está nesse momento de transformação. Não sem conturbações, porque nós somos como somos, né? A gente não consegue, entre nós, ficar tão em paz, até mesmo na transformação, né? Então imagina, se o mundo é complexo e nós todos somos difíceis, no momento de mudança, como ficaremos? Né? Quem já se mudou de casa sabe muito bem o que é o momento de mudança, né? Aquele transtorno, aquela confusão. Mesmo que o outro lugar seja ótimo, as pessoas se estressam bastante até esse ótimo ser alcançado. Então, imagina a mudança inteira do planeta. Não é um momento fácil, né? Seria se fôssemos, né, plenos seguidores de Jesus, seguindo retilineamente as leis de Deus. Mas não somos, né? Somos, e aí eu trago o meu nome, claudicantes nessa marcha, né? Mancos, né? E temos dificuldade muitas vezes para fazer isso, né? Então, aí a gente vem para esse ponto que está sendo ressaltado no Livro dos Espíritos, para a gente entrar exatamente na lição que a gente tem agora. Pode o futuro ser revelado ao homem? Em princípio, o futuro lhe é oculto. Só em casos raros e excepcionais permite Deus que seja revelado. Então, o futuro é oculto. A princípio, o futuro é oculto. O que ele está querendo dizer aqui? É oculto para todo mundo? Ele não falou isso. Para todo mundo encarnado no nosso nível, com certeza. É tudo oculto. A gente não tem ciência sobre o futuro. É oculto para espíritos muito maiores que nós? Não. Espíritos maiores que nós, eles já estão num patamar de proximidade a Deus, numa condição espirituais que eles anteveem o futuro. Então, eles conseguem observar e saber o que vai acontecer. Não, talvez individualmente, muitas vezes, só Deus, mas no coletivo, com certeza. Eles conseguem ter uma leitura. E tem uma questão também de uma sabedoria pelo caminhar, né? Eu, quando estou numa sala de aula e eu vejo algum movimento dos alunos, eu sei mais ou menos onde a gente vai terminar, né? E às vezes eu vejo o movimento dos alunos durante um ano e eu falo para eles: para você é um filme inédito na TV, né? Para mim vale a pena ver de novo. É um novo caminho, é um novo capítulo igual. Porque aquele aluno que não estuda, que está relegado ali, acho que no final do ano vai passar, isso eu já tive vários. Eu falo, ó, não vai dar, toma cuidado, as coisas vão acontecendo. E às vezes ele vai colher o que ele plantou, né? Então, para alguns espíritos isso é possível. E mesmo para nós isso pode ser revelado em algum momento, né? Ele fala aqui: com que fim o futuro se conserva oculto ao homem? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria do presente e não obraria com liberdade com o que faz, porque dominaria a ideia de que se uma coisa tem que acontecer, inútil será ocupar-se com ela. Ou, então, procuraria obstar-se ao que acontece. A gente sempre pensa em saber no futuro na parte boa, né? Todo mundo quer saber. Quando a gente pensa no futuro, a gente sempre pensa assim: ah, eu queria saber o meu futuro. Queria mesmo? E se não for bom? Bom do jeito que a gente entende bom, né? Porque às vezes a gente passar por uma dificuldade física, né, uma doença, uma condição, é um dos momentos principais da nossa encarnação. A gente caminhou às vezes 40, 50 anos para que aquilo culminasse naquele ponto. E isso estava, de certa forma, programado na sua encarnação, porque a gente encarna com programações, né? Para que a gente conseguisse usufruir daquele momento e nos melhorar como espíritos. Então, assim, mas imagina que é uma questão severa, né? Eu falava para os alunos, eles falam comigo que eu sou meio fatalista. Eu acho que eu sou mesmo, assim, mas eu estava falando sobre câncer e mutação cromossomial. Então tem um tipo de leucemia crônica
que é a translocação do cromossomo 9 com 21, se eu não me engano. Então você pega um pedaço do 21 e joga dentro do cromossomo 9, dentro da medula óssea espinhal, e aí você acordou com câncer. Você não tinha, você acordou com ele, mutou uma célula, uma só, são várias que se dividem por dia na medula espinhal, uma só, e aí você acordou com leucemia. Óbvio que não é um quadro clínico que se estabelece, né, de uma hora para outra, mas vão ter indicadores que vão te levar ao médico, e aí quando fizer o exame sanguíneo, seus linfócitos vão estar lá nas alturas, e aí as coisas vão acontecendo. Então assim, mas espera aí, por que comigo? Por que eu? Então você vê que as coisas são difíceis. Por exemplo, se você tivesse um familiar que você soubesse, né, queria desencarnar daqui a 3 anos. Tudo bem. Você pode olhar para um familiar seu e falar assim, vou aproveitar todos os momentos que eu tenho com ele. Isso é uma sabedoria. Mas você pode talvez não brigar numa coisa que precisava brigar. Porque afinal de contas, né? Ai, tadinho. Porque nós somos assim, entendeu? A gente não tem a mínima condição, talvez. A gente tem pouca condição emocional de saber o nosso futuro. Pouca. Porque se a gente soubesse, cara, a gente já ia fazer uma confusão danada. E eu estou falando familiar próximo, assim, vai desencarnar, né? Tem uma senhora, uma vez que eu conheci, ela tinha 60 anos, a mãe tinha 90. E a mãe estava no hospital. E ela virou assim, eu não posso viver sem minha mãe. Eu falei, como assim? Porque ela tem 90 anos, assim, a possibilidade de ela desencarnar antes de você é muito real, né? Assim, ela tem 90 anos, ela está no hospital, ela está numa condição clínica complexa. Você tem que aprender a viver sem ela, porque ela não vai ser para sempre. Está bem claro fisicamente que isso não vai acontecer. E aí ela foi pensando nas coisas, não falei tão diretamente assim, tinha mais tempo para falar. Mas assim, a gente é imaturo em muitas coisas. Então, quer ver? A gente é que nem criança. Se você falar para uma criança, tem criança que é mais ansiosa, né? Você não pode falar que ela vai ganhar um presente tal no aniversário dela. Ela vai perguntando, já chegou meu aniversário? Já chegou meu aniversário? A gente é igualzinho. É amanhã. Quantos dias faltam? 7? 7 dias, já 7 dias é muita coisa. Não, faltam 3 dias. Ainda falta 3 dias. Eu falei, cara, faltava 7, agora faltam só 3. Não, mas aí, poxa. Então, às vezes você nem fala, você poupa a criança do futuro para ela não ficar ansiosa. É a mesma coisa que a espiritualidade faz com a gente. Se a espiritualidade revelasse um pouquinho do futuro para a gente, assim, só um pouquinho, a gente fala assim, ai meu Deus, eu vou ficar doente disso? Justo naquele momento? Meu Deus, não pode ser. Será que eu vou ficar? Né? Fora que essa revelação, ela teria que ser uma revelação, né? Pode ser por um médium, até pode ser, mas tem que ser uma coisa muito concreta, sabe? Porque veja assim, a gente quer saber de qualquer coisa, né? Quantos familiares, eu vou te falar de familiares meus, quantos familiares meus já estiveram, né, com pessoas, eu vou tentar amenizar o máximo que eu conseguir, mas que talvez não estivessem tão bem intencionadas nas faculdades mediúnicas que tinham, para jogar búzios, para ler a sorte, para cartomante, para astrólogo, um bocado de coisa. E aí não, é porque agora esse aqui está com isso aqui. Eu falei, meu Deus. Eu falei, poxa, mas aí todo mundo que nasceu naquele dia vai ter o mesmo futuro, sabe? Eu fico pensando comigo, né? Porque no dia nasceram várias pessoas, né? Então todas ligadas, caminhando retinho, não faz sentido. Somos espíritos imortais, somos reencarnados, não faz tanto sentido, né? Eu sei que a gente se apega a esses símbolos, eu não estou criticando ninguém que tem uma crença em relação a isso, mas a gente tem que aumentar a nossa maturidade espiritual. E é difícil para a gente, é difícil, porque a gente é muito curioso, né? E aí aparece uma novidade, a gente fala assim, agora eu vou nisso aí, né? E tem tanto conhecimento bom espiritual no planeta, não só na doutrina espírita, tá? Tem tanto conhecimento bom falando de espiritualidade, falando de condições, falando de autoconhecimento, né? Se pegar o budismo e autoconhecimento, assim, uma coisa gigantesca.
Tem tanta coisa assim que a gente poderia se melhorar e a gente fica preso assim, não, agora é o reiki, agora é cromoterapia, agora não sei o quê. E não para em lugar nenhum. E aí a gente não se renova. E não tem nenhum problema em tentar essas terapias, não tem, muitas delas funcionam e tal, etc. Mas não é o corpo que precisa ficar curado. Essa é uma coisa que a gente tem que ter clareza. É o nosso espírito que precisa ficar curado. O corpo é só reflexo de quem nós somos. Então a gente tem que buscar essa cura e esse conhecimento. E a gente se preocupa com o quê? Com o futuro. Imagina. Uma pessoa que planta, acho que uma pessoa que planta no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, tem muita fé, né? Porque o cara põe uma semente embaixo da terra, cobre ela e fala assim, vai dar tudo certo. Tantas coisas podem dar errado, pode ter praga, pode não chover, né? Tanta confusão e tal, não sei o quê. E aí, ano que vem, ele planta de novo, né? Teimoso ainda na fé dele, né? E aí você observa o seguinte, a única coisa que realmente dá para a gente fazer no presente é plantar. Isso aqui é falado na lição, nas perguntas. A única coisa que a gente tem, né, segurança é da gente plantar o nosso presente. O que eu posso fazer? Bom, né, hoje mesmo eu conversei com um amigo meu e ele estava falando sobre o futuro dele. Ele trabalha bem, tem um trabalho assim, administrativo legal e tal, mas ele não tem faculdade. E ele está enxergando que, assim, é como se aquele trabalho que ele está já ficou pequeno para ele, já faz tudo muito fácil e tal, não sei o quê. Ele falou, acho que está no momento de eu ter faculdade, para conseguir caminhar para lugares maiores. Tudo bem, ele tem quase a minha idade, tem todas as condições que levou ele a isso, tudo bem. Mas você nota que assim, e agora ele vai ter faculdade para não colher os louros da faculdade nesse momento, mas no futuro ele conseguir conservar. Então tem muito disso assim. Eu quero um futuro melhor para mim e para minha família. Mas o que você está plantando hoje? Quais são as condições que você está fazendo hoje? Porque fica muito difícil. Se eu estou plantando qualquer coisa, fica difícil. Fica difícil. Porque as condições que eu tenho são essas. E aí, eu não tenho como ser diferente. Eu estou plantando qualquer coisa, ou eu não estou plantando nada, estou deixando crescer mato aí. Bom, você vai ter que colher, né? Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel tem uma frase que é assim, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então eu posso plantar o que eu quiser, mas eu vou ter que colher aquilo que eu plantei. Aí você fala assim, mas espera aí, eu tenho que rever muito bem o que eu estou plantando, porque eu vou colher. Então não adianta, Jesus fala sobre isso. Não vai crescer sarças nos espinheiros. Você deixou crescer espinheiro no campo inteiro? Como é que você vai fazer alguma coisa? Né? Tem a parábola do joio e do trigo, né, que fala da questão, né, de nós mesmos. Mas assim, muitas vezes nós somos, na parábola do joio e do trigo, né, vem um inimigo à noite e semeia joio no meio do trigo. E o Senhor da terra fala assim, deixar os dois crescerem juntos. E quando estiverem mais altos, que dá para diferenciar o joio do trigo, atai-os em molhos e queimai-o, e depois colhei o trigo. Às vezes a gente não enxerga, mas nós somos inimigos de nós mesmos. Nós semeamos o joio em nós mesmos. Estava crescendo um trigo sofrido, né? E a gente vai lá e semeia joio, né? E aí depois acontece tudo embolado e tal. Você fala, mas por que aconteceu tudo embolado? Mas o que você estava semeando? A gente tem um atendimento médico espiritual na casa e eu fico muito... Eu não fico curioso com as histórias de vida das pessoas, mas eu fico curioso da forma com que a espiritualidade atende a cada um. Né? E às vezes as questões são muito grandes, né? E eles têm uma benevolência, né, para fazer a gente pensar. E fala assim, mas o que você pretende fazer agora com isso tudo? Fala assim, eu também não sei, eu vim aqui para saber. Né? Eles não dão resposta fácil, né? Porque eles não querem jogar a gente com uma predição do futuro, eles querem que a gente cresça. Eles querem que a gente cresça. E para crescer, a gente tem que se individualizar nas responsabilidades de nós mesmos. E não é fácil, não é fácil.
Porque eu vou ter que me responsabilizar por cada coisa que eu faço. Repetindo as questões que o Livro dos Espíritos falava anteriormente, né? Ele fala muito sobre livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio das nossas escolhas. Tudo bem, não é um livre-arbítrio infinito. Se eu quiser hoje entrar lá no Galeão e pegar um avião e ir para a Rússia, eu não tenho dinheiro para isso. Então você é limitado, né? Você não faz tudo o que você quer, mesmo que você queira, né? Mas dentro das minhas possibilidades, eu tenho liberdade para atuar naquilo ali. Então o que eu estou fazendo? Quais são as condições que eu estou vivendo? Isso é muito importante, porque eu começo a refletir sobre as questões que eu estou vivendo, começo a observar aquilo que eu estou fazendo, e aí? E eu aqui querendo saber o futuro por uma cartomante. Nenhum demérito a cartomante, mas você está entendendo que esse não é o centro. Ainda posso me embolar muito, né? Porque se a pessoa precisar de dinheiro e não estiver vendo nada, ela vai falar que viu, né? Não, aqui, ó, tô vendo aqui, olha só, tô vendo aqui um super marido, uma super esposa daqui a uns anos para você, né? A pessoa faz leitura corporal, olha você e tal, não sei o que, não. Tô vendo aqui que você não é casada. Pronto, fez assim, ela já sabe o que você queria. Aí pronto, aí ela já vai por aqui, pega que ele veio e já vai. Então assim, a gente tem que tomar cuidado, né? Eu acredito naquilo. Ah, então era essa pessoa, às vezes nem era essa pessoa, não é inteligente emocional que nem você, então talvez não seja legal vocês dois estarem juntos naquele momento. Então a gente tem que começar a observar, porque senão a gente cai nessas condições do que eu não sei o meu passado, não sei o meu futuro. O que me resta? Fazer no presente. Então o que eu posso fazer para encaminhar esse presente melhor, para que no futuro eu possa colher coisas melhores? E aí eu vou começando a me transformar em pessoa, em espírito, e aí eu vou começar a cumprir o que a doutrina vai trazendo para mim, da minha própria elevação espiritual, quais são as minhas questões, né? Eu estava ouvindo uma palestra nessa semana do Arthur Valadares, falando sobre autoconhecimento. E ele lia uma mensagem de Emmanuel, falando que, a mensagem de Emmanuel é de 1980, falando que muitos dos desenvolvimentos tecnológicos existiam e existiriam depois dessa fala dele, para ajudar a gente a ter tempo para se autoconhecer. E aí ele vem falando, porque quando a gente verdadeiramente lidava com o ambiente de forma física, sobrava pouco tempo para a gente pensar, né? Vamos pensar aqui na evolução da nossa espécie. Quando que o homem teve tempo para pensar realmente? Quando ele teve uma comida assada pelo fogo. Isso é muito sério, assim, é um dos marcos da evolução do cérebro. Porque eu tenho uma comida bem mais digerida, então eu não preciso gastar energia para digerir. E eu tenho uma comida de alta rentabilidade nutricional muito mais rápido. Sabe quanto tempo um gorila come por dia? 10 horas. Todo dia. Para sustentar aquela massa comendo vegetal. Mas come uma carne ou outra, come formiga, mas assim, no geral, vegetal. Ele tem que comer muito, passar muito tempo digerindo, fazendo muita coisa. Então já foi uma evolução corporal para poder pensar, né? E sobrou tempo. Aí os caras começam a lascar pedra, as coisas começam a se aprimorar, as ferramentas. Eu não estou fazendo nada, né? Começa a pensar. Então, muito da evolução que a gente teve até hoje é para isso. E aí eu tenho um equipamento, né? Não sei quem foi dessa época, né? Mas quem foi se lembra, né? Um 386, né? Isso aqui é 1000 vezes mais rápido que um 386, né? Então, assim, um computador bem jurássico, né? Então, quando eu observo isso não é para me tomar tempo, é para me dar tempo. Então, quando eu vejo assim, inteligência artificial, eu estava pensando nisso esses dias, né? A inteligência artificial não está ali para me roubar tempo, ela está para me dar tempo.
né? Ela vai acelerar processos e aí eu vou ter tempo para ficar pensando em mim mesmo, né? E aí o que a gente faz? Como a gente tem a evolução espiritual que a gente tem, o que a gente faz? A gente consome o nosso tempo com coisas que a gente não precisava. A gente deixou de ler livros. Isso é seríssimo. Na humanidade, né, tem um pesquisador chamado Miguel Nicolés. É um neurocientista importante. Foi ele e a equipe, né, foram responsáveis por aquele paraplégico chutar a bola na Copa do Mundo. Não sei se vocês sabem desse evento. Foi um dos maiores eventos em termos de neurociência do mundo. Ele tinha um implante cerebral e comandou um exoesqueleto para chutar uma bola. Foi um movimento foi menos de 1 minuto que passou na estreia da Copa do Mundo no Brasil. Mas é um dos principais marcos da ciência em relação àquela condição. Que a gente viu sobre Neuralink hoje do Elon Musk, só existe porque ele fez essa descoberta, né? Então, tudo aquilo existiu e ele tem uma fala muito legal. Nós somos analógicos, nós não somos digitais. E ele vai falando, nosso cérebro ele tem um outro caminhar. É complexo, ele fala muito mais complexo que muitas máquinas, né? Mas a gente não funciona de 0 em 1, né? Então, ele fala, é importante ler, é importante se dar tempo, aquele vagar da leitura é importante. Aí você fala assim, não, mas meu cérebro agora não está mais acostumado com isso, ele quer que a informação bata na minha cara. Aí fica passando o dedo e eu fico tonto, né? Eu não tenho Instagram não, mas eu fico tonto, que o negócio vai subindo e vlau, e coraçãozinho, e começou um negócio, já vem emenda no outro que não tem nada a ver com o que tinha antes. Eu fico olhando assim. Essa eu escapei, porque eu escapei de rede social antes, mas assim, outras coisas também tiram minha percepção. Aí você tem que 10 mil streamings no celular, 10 mil filmes diferentes, e a sua vida vai passando. E você queria saber do futuro, e você está aí deixando o barco, né, à deriva, né, no mar. Aí depois você fala assim, eu não cheguei onde eu queria chegar, mas poxa, você não navega faz 10 anos. 10 anos que você não bota a vela para cima e fala, eu quero ir para aquele lugar ali. O que eu tenho que fazer? Aí você vai reclamar de onde você está? Isso porque a gente recebe alerta de tudo quanto é lugar, né? Mas eu vejo muitas pessoas que tinham o hábito da leitura e pararam de ler. Mas muitas. E existem pesquisas consistentes em relação a isso também. Que o hábito, na verdade, a sociedade dos meus alunos, né, essa geração dos meus alunos, é a que mais lê sem profundidade. Eles leem muito, mas com pouca profundidade. Pouco tempo veio uma pessoa num outro trabalho meu, estava querendo falar sobre educação 5.0, em relação ao desenvolvimento das pessoas, que está sendo feito no Japão e tudo mais. E aí eu perguntei assim, mas eu acho que o mais inovador hoje, para mim, para os meus alunos, é dar um lápis, um papel e falar assim, escreve devagar. É um tormento, assim, porque demora muito escrever, e assim, é um problema, porque é a nova geração do planeta. Então, quando proibiram, né, ano passado, né, no Brasil, mas não foi só no Brasil, tá? A proibição de celulares em escola é bem anterior à do Brasil. Mas proibiram o celular em escola, óbvio que assim, hoje eu peguei um aluno com celular, assim, eles dão um jeito para tudo, né? Mas pulando essa questão, né? Eles são pessoas que têm dificuldade, né? Porque eles estão muito envoltos nessas redes sociais. Então você tirar, eles passarem uma parte do dia deles sem precisar estar nisso aí, é até um alívio. Eu vejo alunos que perceberam que melhoraram. Eu dei aula numa escola antes e depois de ter acesso ao celular, né? E aí você vê claramente que eles prestam mais atenção. Tudo bem, eles dormem um pouco mais também, mas assim, você acorda, você vai tentando ali, né? Então, tem essa condição, né? Vamos ver aqui na nossa páginazinha. Se o homem vem saber, por exemplo, que vai receber uma herança com o que não conta, pode dar-se a revelação desse fato
desperte nele um sentimento de cobiça, pela perspectiva de que se lhe tornem possíveis maiores gozos terrenos, pela ânsia de possuir mais depressa a herança, desejando, para que tal se dê, a morte daquele que herdará. Você nota como a gente é difícil? Eu vou saber, a pessoa vai morrer, eu vou saber pegar aquela herança. Bom, mas eu estou vivendo aqui difícil, hein? Podia morrer agora, né? A gente é assim. Inevitavelmente a gente vai pensar nisso, né? Ou podia ter um pouquinho antes, né? Ou então, essa perspectiva ali inspirará bons sentimentos, ou então, essa perspectiva ali inspirará bons sentimentos e pensamentos generosos. Muito difícil, né? Nós somos complexos, né? Se a predição não se cumpre, aí está outra prova, de maneira de suportar a decepção. Nem por isso, entretanto, lhe caberá menos ódio ou demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença na ocorrência daquele fato lhe faz nascer no íntimo. A gente tem muita dificuldade. Por exemplo, eu sei que eu vou passar num concurso. Você vai estudar o tanto quanto você estudaria se você soubesse que você não ia passar? Aí você chega lá e não passa. Fala assim, mas é mentira? Não, era verdade. Até você deixar de estudar. É muito difícil. A gente tem dificuldade dessa predição do futuro. Então é muito difícil a gente ter acesso a esse tipo de informação. É difícil mesmo. Existem revelações que são por sonhos, né? E revelações até do que vai acontecer. Tem pessoas que têm essa condição. Mas não é de tudo, né? E não é para tudo também. São pontuais, assim, né? Às vezes a gente pode ser concedido num sonho uma questão que você tem que ter cuidado, que as coisas podem ser difíceis no futuro e tudo mais, para que uma desgraça talvez não aconteça, algo que não esteja escrito para que você precise passar e você não está percebendo e está se colocando naquela situação, né? Teve uma vez, uma pessoa conhecida da minha família, ela trabalhava num galpão de marcenaria com questão, né, fazendo construções de algumas coisas, e a amiga dela sonhou que ela foi para o galpão e lá ela tinha sofrido uma violência de 2 rapazes que trabalhavam no galpão, e ela avisou isso para ela. Sonhei e tive isso e tal, te vi nessa situação e tal, etc. Ela não deixou de trabalhar lá, mas ela tomou medidas, né, para não ficar ali sozinha com aquelas pessoas. Pode ser que nunca aconteça, e não foi nada absurdo não, sabe? Né? Saiu no horário que todo mundo saía, tomou vários cuidados pequenos, e as coisas melhoraram, sim. Não sabemos, nada aconteceu, né? Ainda bem, mas aquela condição foi. Então a gente pode receber aviso, não é uma questão dessa, né? Mas se a gente tiver que passar, a gente não vai receber, porque a gente tem que passar. Então, quando a gente chega num ponto, falar assim, uma vez eu passei por uma dificuldade, eu já era aqui da Casa do Caminho, meu pai me perguntou, por que o Espírito não te avisou? Eu falei, mas ele tem que ser o quê? A minha babá? Se eu errei, ele sabia, eu sabia que estava errando, né? Eu tenho livre-arbítrio para isso. Ele não tem que fazer, sabe? Ele tentou, com certeza, se eu pegar tudo que ele falou para mim antes, ele tentou me alertar. Mas eu tenho a minha vontade, né? Ele me deixou errar. Não depois, ele não me deixou de consolar também, o que é bem importante, né? Se errou, não, vamos dar um jeito. Nas palavras dele, né? Vamos fazer um bom remendo a essa situação. Então, mas quem rasgou o tecido fui eu. Ele só me ajudou a remendar, né? Então, essas condições são verdadeiras. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? A gente eu já soube de pessoas, não vou te falar que não foi na Casa do Caminho, mas eu já soube de pessoas que deixaram centros espíritas porque não foram alertadas de mal que passaram. Eu falei, chegou a lição, a pergunta 868, não deu nada para trás. Esqueceu tudo que estava antes. Todas as perguntas que estavam antes não são importantes. Porque como é que é isso? Você quer o quê? Você quer não ser isento de tudo só porque você está numa obra do bem? Mas e todas as experiências que você tem que passar? Né? Ah, mas era com um familiar meu, era com você. Mas a vida é assim. É difícil, né? Ninguém está falando que é fácil, né? Eu conheço algumas pessoas também que já estiveram aqui na Casa do Caminho, que vivenciaram, né, a perda de um filho.
Uma dor inimaginável. Inimaginável. Eu não consigo conceber, né? Mas nem por isso, né, as coisas vão mudar plenamente só porque as coisas são assim, né? Tem coisas que a gente vai ter que experienciar apesar de duras, né? E eu conheço pessoas, por exemplo, tem um amigo meu, ele se voltou à doutrina espírita 1 ano antes do desencarne da mãe. Falei, que bênção, né? Começou a frequentar, começou a entender, e a mãe dele desencarnou. Ele começou a frequentar, 3 meses depois de ele frequentar, a mãe dele desenvolveu um câncer e 9 meses ela tinha desencarnado. E 1 ano depois ela deu mensagem na Casa do Caminho para ele. Então, olha como é que as coisas vão funcionando, né? A gente tem que ter muita tranquilidade, e aí a gente quer muito saber do futuro, para não carregar a cruz que a gente precisa carregar. E Jesus vira para nós e fala assim, pega a sua cruz e me segue. O que a gente quer fazer? Deixar a cruz no caminho e fazer o que a gente quiser. Mas é essa dificuldade, é esse momento que vai fazer com que a gente cresça espiritualmente. É passar pelas nossas experiências necessárias que vai fazer com que a gente cresça espiritualmente. Então não são condições, né, aleatórias. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa sobre ouvir palestras, né, e eu escuto, né, falando sobre o espiritismo, outras coisas, ou você ir presencialmente ver. Eu falei, sempre que puder, vai presencialmente. Porque você está ali por inteiro, é outro momento. Você se permitiu para chegar lá, é difícil, as coisas acontecem, né? Você chega, observa. Então, assim, a gente precisa dessas experiências no presente. Até as boas experiências, né? Então, conquistar uma coisa legal, até financeiramente, né? Viver uma viagem interessante, observar alguma coisa, estar com os familiares, né? Essas coisas a gente precisa viver também. Não é só coisa difícil que a gente vai viver na vida, mas a gente tem que saber que a gente vai passar por tudo aquilo que a gente precisar. E a palavra precisar é importante, porque aqueles que ajudaram a gente a planejar nosso planejamento encarnatório, e muitas vezes a gente pediu muito mais do que a gente aguentaria. Eles falam, não, calma, vai com pouco, vai só com isso dessa vez, né? Esses que ajudaram, eles estavam ali, eles permanecem ao nosso lado durante toda a encarnação, nos ajudando, nos auxiliando, intuindo para o bem, vamos lá, vai dar certo, olha só, falta só um pouquinho. Teve uma vez, uma senhora foi a Chico Xavier, né, pedindo por um conselho dele, e ela descreveu o marido dela para ele. Chico Xavier, na sua benevolência total, não descreve na mensagem, ali nos casos do Chico, não descreve como era o marido, né, porque ele não ia ter esse decoro, né? Mas ele fala que, ouvindo ela falar sobre o marido, e provavelmente é uma situação muito difícil, ele pensou vivamente em falar para ela se separar. Vivamente pensou para ela se separar. E aí, quando ele vai falar para ela se separar, um espírito toma ele, que era Bezerra de Menezes, e vai conversar com ela, e não deixa ela se separar. Consola, harmoniza, fala que vai dar tudo certo, fala que eles vão estar lá para ajudar ela e tudo mais, e tal, não sei o quê. E ela volta para casa consolada, porque ela precisava de uma força, né, para continuar suportando. Ela já vinha muito tempo com aquela pessoa. E ele desencarna 3 meses depois. Faltavam só 3 meses para terminar a prova dela. Só 3 meses. E ficou uma lição muito forte para o Chico, porque você está no intuito de ajudá-la, né? Claramente, entendeu? Né? Tendo indulgência para com ela. Mas a indulgência para com ela não poderia ser privá-la da prova. Uma vez aqui na Casa do Caminho, a espiritualidade do bem também, falou que a presidente da casa então, a Alba, ela estava passando por uma condição, acho que era renal. Ela teve algumas doenças assim. Aí
ela estava com uma questão de rim muito grave e tal, etc. E a espiritualidade falou assim, vocês estão orando errado. Eu falei, lá vem, né? Eu falei, quando eles falam assim, eu fico prestando atenção, porque eu sei que tem que estar atento. Porque vocês não têm que orar para ela melhorar. Vocês têm que orar para ela conseguir suportar aquilo que ela está passando da melhor maneira possível. Então ele deixou claro que aquilo ali era importante para a encarnação dela. Era importante. E por ser importante, ela teria que passar por aquilo. Então, quando eu conheço verdadeiramente a lei de Deus, quando eu conheço verdadeiramente o que está escrito no livro dos Espíritos, verdadeiramente eu digo como sentimento. Eu não conheço como sentimento ainda, eu conheço a letra. Mas quando eu conheço verdadeiramente o que está escrito aqui, sentindo isso, não é que eu não vá passar pelas coisas que eu preciso passar. Mas é como diz, né, Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, tem um trecho, né, do Evangelho, eu acho que é de Mateus, não é que seja. Mas assim, que fala que meu jugo é suave e meu fardo é leve. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então não é qualquer promessa. Ele está falando que vai ser. Uma promessa de Jesus, ela é cumprida para todos os séculos e séculos da humanidade. Já era cumprida antes dele vir à Terra. Ela continuará a ser cumprida depois da vinda dele. Então a gente tem que ter ciência disso para se agarrar realmente no que importa. Não estamos sozinhos. Passaremos por aquilo que precisamos passar, mas não estamos sozinhos. Nunca fomos desamparados de Jesus. Porque isso vai dar mais força para a gente precisar. E aí não importa o futuro. Percebe que esses espíritos bondosos que seguem Jesus numa marcha muito mais forte do que a nossa, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Francisco Cândido Xavier, todos esses espíritos, Irmã Dulce, eles não se importam com o futuro. Eles se importam em fazer o melhor para Jesus no presente. E o que for de mim, Jesus é que sabe. Francisco de Assis, São Marcos, se você quiser pegar, tem vários. Eles não falam sobre o futuro. Quando eles falam sobre o futuro, eles falam sobre Jesus, sobre alcançar Jesus. Só. Mas o terra a terra, o que vai se passar daqui para frente, não importa, porque eu não estou sozinho. Eles têm a nítida e verdadeira impressão da realidade. Eles não e nunca estiveram sozinhos. Então eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer. É isso que eu gostaria de falar para vocês hoje à noite. Nem era tão isso, né? E a gente vai seguindo daqui. Vamos ouvir a mensagem do Evangelho. Depois vamos seguir com a mensagem do plano espiritual. Vai seguir o momento do passe. Muito obrigado. Vamos então passar ao momento do Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos passar, porque são muitos itens, do item 18 ao item 23. E o tópico é da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Esse é o capítulo 27, Pedi e obtereis. Então eu vou ler um trecho do item 21 e peço que vocês leiam na íntegra os itens de 18 a 23 e todos os outros também, né? Mas especialmente no dia de hoje. Então, o item 21 fala assim para a gente: a lei de Deus
assim se resume: o homem sempre sofre as consequências das suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não tenha a sua punição. O rigor do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo, que não é castigo, né? Como nós sabemos, para qualquer falta é indeterminada. Ela está subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno ao bem. A pena dura tanto quanto a persistência no mal. Seria perpétua se a obstinação no mal fosse perpétua, e de curta duração se o arrependimento for rápido. Desde que o culpado peça por misericórdia, Deus o escuta e lhe envia a esperança. Porém, o simples remorso pelo mal cometido não é suficiente. É preciso a reparação. Eis porque o culpado é submetido a novas provas nas quais ele pode, sempre por sua vontade, fazer o bem em reparação pelo mal que praticou. O homem é, assim, incessantemente o árbitro da sua própria sorte. Ele pode abreviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua desgraça dependem da sua vontade de fazer o bem. Graças a Deus. Vamos então passar ao momento do passe. Que os médiuns, por favor, se dirijam à assistência. Que possamos colocar nossos corações disponíveis a todo o auxílio que com certeza recebemos. Como nosso companheiro disse, nunca estamos sós. A responsabilidade é nossa, mas nunca estamos sós. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Nesses itens, do capítulo 27, de 18 a 23, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, Kardec aborda um dos aspectos mais ternos e consoladores do Espiritismo: a possibilidade real de nos comunicarmos espiritualmente com aqueles que partiram e auxiliá-los por meio da prece. A morte, que para muitos é um muro de separação, revela-se aqui como uma porta de continuidade. O laço do amor não se desfaz com a desencarnação. Ele apenas se transforma. Kardec explica que a prece é uma forma de pensamento dirigido. E o pensamento é uma força viva, vibrante, que atua tanto sobre o mundo material quanto sobre o espiritual. Quando oramos pelos desencarnados, emanamos energias de ternura e de luz, que alcançam o espírito por mais distante que esteja, trazendo-lhe consolo, esperança e alívio. O espírito sofredor, muitas vezes, encontra-se envolto em perturbação, remorso ou desorientação após o desenlace. A oração sincera
funciona como um raio de luz que penetra as trevas morais, despertando para novas percepções. Mesmo quando não compreende de imediato o auxílio que recebe, sente a vibração do bem que o envolve e se acalma. Kardec sublinha que nenhuma prece sincera se perde, ainda que o espírito em sua dor não possa responder. Ao mesmo tempo, a prece não tem um poder mágico. Ela não muda instantaneamente a condição espiritual de quem desencarnou, mas abre caminhos interiores, suaviza o sofrimento e inspira arrependimento e resignação. É como um bálsamo que prepara a alma para se libertar das sombras do erro e subir em direção à luz. Quando a dor da separação nos visita, o coração se retrai e o silêncio da ausência parece preencher o lar. Mas se elevamos o pensamento a Deus, compreendemos que ninguém se perde no infinito e que a vida se refaz, serena e luminosa, além das fronteiras da matéria. Graças a Deus. Vamos então receber a mensagem do plano espiritual. Como não orar por aqueles que estão em sofrimento? Pois a prece alivia e acalma. Todos nós necessitamos da prece. E não podemos negar o auxílio da prece a todos aqueles que estão no mundo em sofrimento e em agonia. Por aqueles que estão no plano físico e como aqueles que estão no plano espiritual. Porque a prece acalma, alivia e dá a esperança. Porque na Terra todos sofremos, porque ela é um exílio, onde estamos internados para purificar os nossos espíritos. Para melhorar os nossos hábitos, os nossos pensamentos e sentimentos. Por isso se chora no mundo. E a prece acalma e levanta aqueles que estão diante de arrependimentos e não terem feito aquilo que se comprometeram. Vamos orar por todos. Vamos procurar elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e rogar as bênçãos do seu amor para todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que estão em aflição. Sim, Deus é nosso Pai e nos criou por amor e conhece a cada um de nós pelo nosso nome. E Ele jamais vira as costas para quem quer que seja. Para o assassino, para o ladrão, para o adúltero, para todos aqueles que estão em erro,
porque são nossos irmãos que no momento estão equivocados, mas que precisam da nossa compreensão e do nosso auxílio. Em vez de criticarmos, em vez de julgarmos, procuremos enviar um pensamento de bom ânimo, de esperança, para que o nosso irmão se sinta aliviado. Porque quantos lamentam, quantos sofrem, mas Deus está sempre sim, com o olhar atento sobre todos, procurando que esse irmão desperte, para que ele busque o caminho do bem, para que ele encontre a luz que o guie. E vamos orar por todos. Vamos orar pelos nossos dirigentes, pelos nossos líderes mundiais, para que eles desempenhem a sua tarefa com responsabilidade, com lealdade e fidelidade, procurando fazer o melhor pelo povo. Vamos orar por aqueles que detêm alguma autoridade nas mãos, para que ele possa ser justo, para que ele possa ser caridoso e fazer o bem necessário. Enfim, Pai, todos nós que estamos na terra necessitamos do Teu amor, necessitamos da Tua paz. Sê com cada um, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, e que aqueles que estão em sofrimento se sintam aliviados, e que brilhe, Senhor, a vossa luz para iluminar o caminho de cada um. Mas que a Tua paz, Senhor, seja conosco, hoje, agora e sempre, aliviando, erguendo, sustentando a todos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Ti, amado Mestre Jesus, que possamos hoje seguir para os nossos lares em paz, com a consciência de que precisamos a cada dia reparar nossas atitudes, nossos pensamentos, como um caminho para o nosso autoconhecimento, tão necessário, e que possamos nos dedicar a esse autoconhecimento e possamos também nos dedicar à prece, como tanto ouvimos e falamos hoje, a prece por todos os irmãos sofredores nessa fase de transição que o nosso planeta atravessa. Que possamos seguir agradecidos por esse momento de paz, de harmonia, de estudo e de reflexão. Obrigada, Senhor. Que seja em Seu nome, em nome dos amigos do plano espiritual, que aqui nos acompanham, nos acolhem sempre, e acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que possamos, ao terminar essa prece, damos também por terminada essa reunião pública de quinta-feira, na nossa Casa do Caminho. Graças a Deus.
antes de nós dispersarmos, nós gostaríamos de convidar os nossos companheiros para o nosso encontro de Bezerra de Menezes, que será no dia 26 de outubro, de 9 a 1 hora. Todos estão convidados, vamos participar, é tão bom estudar, né? Que a gente aproveite esses momentos de estudo para reflexão, para ver como é que nós estamos nos conduzindo na vida, né? No mais, a Juliana está lá levantando a sacolinha. Para quem não pegou uma sacolinha das crianças, ela está lá. Para quem quiser apadrinhar uma criança para o Natal, né? Quem precisar do atendimento fraterno permaneça na sala. No mais, que todos retornem aos seus lares com a paz. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.